bom dia, concurseiros de plantão. Estamos aqui para mais uma aula, né? Mas antes de mais nada, vai lá no meu canal, se inscreva lá, dê um joinha, né? Vai me ajudar bastante. Mas vamos parar com essa lorota, vamos parar com esse bate-papo, vamos ao que interessa, que a prova está chegando, os concursos estão aí, né? E hoje vamos abranger concordâncias, vamos falar de concordância verbal, né? Eu vou separar a concordância verbal num vídeo e concordância nominal em outro vídeo, para não ficar tanta informação para você. Mas vamos ao que interessa. Eu coloquei aqui no quadro algumas orações, alguns enunciados e vamos explicar, né, cada uma devagarzinho. Vamos lá. Concordância, gente, né? Antes de explicar aqui, concordância nada mais é que o verbo concorda com o sujeito em número e pessoa. É uma coisa simples, é a concordância, o nome já fala, concordância. O verbo ele tem que concordar com o número e pessoa do sujeito, né? Todo enunciado tem sujeito. Todo enunciado, seja oculto ou não. Para quem ainda está começando a estudar agora, para quem não lembra, para quem já esqueceu, vamos tentar achar o sujeito, né? Vou mostrar novamente como se acha o sujeito, vamos mostrar como se acha o verbo e o complemento. Que toda frase, gente, é aquela velha regrinha. Vamos colocar aqui, ó, sujeito, verbo e complemento. Sujeito, verbo e complemento. Sempre vai ter isso, sabe? Sempre. Ou subtendido ou não, pode vir pós-posto ou não, mas a regra básica é esse daqui, sujeito, verbo e complemento. Vamos lá. Quem é o nosso verbo? Chegou. É o nosso verbo. Daqui do verbo, você vai fazer a perguntinha. Quem chegou na sala? A pessoa chegou na sala. Quem chegou na sala? A pessoa. Então, esse daqui é o nosso sujeito. Nosso sujeito, verbo. Se é o nosso querido SVC, sujeito, verbo e complemento, esse aqui é o nosso complemento. Sujeito, verbo e complemento. A pessoa chegou na sala. O nosso sujeito, ele está o quê? Ele está no singular. Ele não está no plural. Então, o nosso verbo ele vai concordar em número e em pessoa com o nosso sujeito. Então, o nosso verbo também vai ficar no singular. A pessoa chegou na sala. O verbo singular concordou com o nosso sujeito singular, certo? É a velha regrinha básica. Concordância verbal. O verbo concorda em número e em pessoa com o nosso sujeito. A rainha e o rei chegaram. O nosso verbo. Quem chegaram? A rainha e o rei. É o nosso sujeito. Aqui se chama sujeito composto. Por que sujeito composto? Há dois elementos na nossa frase. A rainha, primeiro, o rei, primeiro elemento. A rainha, o segundo elemento. Então, é um sujeito composto. Se é um sujeito composto, o verbo ele tem que concordar com o nosso sujeito em número e em pessoa. São dois sujeitos, então o nosso verbo ele vai para o plural. O rei e a rainha chegaram. Sujeito composto combinando com o nosso verbo chegaram no plural. Aí você tem a outra. Quando o nosso verbo ele é anteposto à nossa frase. Chegou, chegaram o rei e a rainha. Aqui, nessa frase aqui de cima, é obrigatório a concordância verbal, o nosso verbo concordar com o sujeito composto, porque ele está pós-posto ao nosso sujeito. Agora, quando o nosso verbo ele vem anteposto ao nosso sujeito composto. Sujeito composto quando há mais de um elemento. O nosso verbo, ele veio anteposto ao nosso sujeito. Aqui, ele permite ter de duas maneiras. Chegou.
o rei e a rainha. Esse verbo chegou o rei e a rainha, porque ele é anteposto, ele é chamado de verbo atrativo. Atrativo. O verbo chegou, verbo atrativo ao rei. Ele teve uma atração pelo rei. Ele dá mais ênfase, ele dá mais destaque ao rei. Chegou o rei e a rainha. Então, o verbo atrativo, quando o verbo é anteposto ao nosso sujeito, ele sai do nosso SVC, né? Que fica um verbo deslocado, que a gente chama de verbo deslocado. Então, ele aceita essas duas maneiras, chegou e chegado. Chegou dá ênfase ao rei, chegou o rei e a rainha. E chegaram o rei e a rainha, porque ele sendo um sujeito composto, ele também aceita o verbo no plural. Porque aqui ele não dá uma ênfase, aqui ele não é um verbo atrativo. Aqui é um verbo que ele engloba o nosso sujeito composto. Esse chegou é um verbo atrativo. Ele está dando ênfase ao rei, ele se atraiu pelo rei e está dando destaque a ele. Então, chegou o rei e a rainha ou chegaram o rei e a rainha. Nesse caso aqui, gente, só acontece quando o verbo vier anteposto. Lembrem-se bem disso. Quando o verbo vier anteposto ao nosso sujeito. Porque quando ele for pós-posto, ele tem que concordar, é obrigatório ele concordar com o nosso sujeito. Tá certo até agora, gente? Então, assim, tem que ler o enunciado, tem que ler a frase e prestar atenção aonde que está o verbo. Primeira coisa que você tem que achar é o verbo da oração e achar o sujeito daquele verbo. Vamos lá. Ele e tu sabeis a resposta. Quando há pessoas, ou no singular ou no plural na frase, quando há duas, quando é um sujeito, vamos dizer que é um sujeito composto, ele e tu sabeis a resposta. Quem sabeis a resposta? Ele e tu. Mas é um sujeito composto? É um sujeito composto, certo? Mas é em pessoas, né? Primeira pessoa, segunda, terceira, singular ou plural. O que você vai fazer? Você vai fazer um verbo atrativo. Um verbo atrativo para pessoa de menor valor. Por quê? Primeira pessoa, eu. Segunda pessoa, tu. Terceira pessoa, ele. Do singular, certo? Singular. Então, o tu é a segunda pessoa. Ele tem a voz, ele é o menor valor, né? Então, o meu verbo atrativo vai ser de menor, vai puxar o saco, vamos dizer assim, do menor valor. Ele e tu sabeis a resposta. Quem sabeis a resposta? Ele e tu. Então, esse é o meu sujeito composto, mas o meu verbo, por haver somente pessoas, ele vai puxar o saco, né? Vai paparicar o de menor valor, que é tu. Ele e tu sabeis a resposta. Tá claro até agora, gente? Tá tudo bem? Vamos lá. Ana ou Carla será campeã. Gente, quando há a conjunção, quando há a conjunção ou, que esse ou aqui, gente, simboliza exclusão. Ana ou Carla será campeã. Quando há a conjunção ou, que simboliza exclusão, o verbo sempre estará no singular. Por quê? A conjunção ou exclusão, sempre o verbo estará no singular. Porque Ana será campeã ou a Carla será campeã. Você está excluindo ou uma ou outra. As duas não podem ser campeã. Então, quando há a conjunção, gente, ou simboliza exclusão. Exclusão. Ana ou Carla será campeã. Simboliza exclusão. Ou, né? Ana ou Carla será campeã. Ou uma
ou outra será campeã. Agora aqui, o fumo ou a bebida fazem mal à saúde. Quando o ou vier acompanhado, vamos dizer, de artigo, ou simboliza o quê? Por mais que seja um ou outro, as duas podem ser. O fumo ou a bebida fazem mal à saúde. Então, gente, vocês têm que prestar bastante atenção. A conjunção ou sem o artigo simboliza exclusão, que um ou outro ou outra será campeã. O fumo ou a bebida fazem mal à saúde. Quer dizer, o fumo ou a bebida, tanto uma quanto a outra fazem mal. É uma junção das duas. Ou tanto faz uma, ou tanto faz a outra, ou as duas fazem mal à saúde. Esta é a diferença da conjunção ou, quando vem ou não acompanhado de artigo. Quer dizer, uma letrinha faz toda a diferença da frase. Que simboliza o quê? Que as duas fazem mal. Aqui sem um artigo, só uma será campeã, né? Então, gente, vocês têm que prestar bastante atenção nessas pequenas letrinhas que aparecem. Vamos lá para outros exemplos, né? Para a gente continuar a nossa concordância verbal. Vamos lá. O sino da igreja bateu 3 horas. Vamos procurar, então, o nosso sujeito. Quem bateu 3 horas? O nosso verbo, o sino da igreja. Então, esse daqui é o nosso sujeito. Esse aqui é o nosso complemento. Na nossa regra básica, o verbo concorda com o sujeito. Esse aqui é um sujeito simples. Mas o horas está no plural. Não seria bateram 3 horas? Não, porque quem bateu foi o sino da igreja. Então, esse daqui é o nosso núcleo do sujeito. O sino da igreja. Não o sino da igreja bateu 3 horas, mas sim o sino que bateu 3 horas. Então, esse daqui é o nosso núcleo. E como o nosso núcleo está no singular, o nosso verbo, na regra básica, bateu, também tem que estar no singular. O sino da igreja bateu 3 horas. Nosso verbo, nosso sujeito e nosso complemento. Toda vez que indicar tempo decorrido, atmosfera, né, horas, o nosso verbo fica no singular. Toda vez que indicar tempo decorrido, né, horas e atmosférica, o vento fica no singular. E um exemplo, faz 40 graus hoje. Como simboliza o quê? Atmosfera. Se é uma frase que indica a atmosfera, então o verbo fica no singular. Faz 40 graus hoje. Seria errado eu falar fazem 40 graus, porque a pessoa imagina assim, 40 graus é muito. Então fazem. Não, faz 40 graus hoje. Certo? Vamos lá. No verbo, vamos apagar isso aqui para a gente dar mais um espaço para dar um ênfase ao verbo ser. Certo? Verbo ser, gente, é uma exceção. O verbo não quer escrever. Deixa eu apagar aqui direitinho. Isso acontece nas melhores famílias. Não quer escrever, verbo. Não foi. Então tá. Gente, vamos lá então a concordância ao verbo ser, tá? Que a canetinha não quis escrever aqui. Mas vai lá, isso acontece, não vou cortar essa parte, não deixei pra gente ir um pouquinho. Então vamos lá, a concordância do verbo ser. Ela tem exceções quando simboliza o verbo ser. Tem 2 exceções, gente. A concordância sai da regra básica
da concordância verbal, né? Que a regra base da concordância verbal é o quê? O verbo concorda com o sujeito, certo? Mas no verbo ser, gente, ele sai dessa regra básica. É a exceção da concordância verbal, é esse verbo ser, certo? O verbo ser, ele tem duas maneiras de fazer a concordância dele. Quando é coisas, no sujeito e no predicativo, e quando é pessoas, certo? Vamos lá, no verbo ser, quando a gente vai procurar nosso verbo, tua vida são ilusões. O que são ilusões? O nosso verbo, agora foi, o verbo ser, vamos lá, agora foi, verbo ser são, né, ilusões. O que são ilusões? Tua vida, esse aqui é o meu sujeito. Na regra prática, o que seria, né? O verbo concordaria com o nosso sujeito. Mas o verbo ser, gente, ele sai da regra básica. É um verbo, é um dos verbos, tem alguns também, que saem da regra básica. Então, toda vez que você chegar na prova de concurso, na sua prova do Enem, e tiver o verbo ser, são, você vai lembrar disso, vai lembrar desse macete. Ele sai da regra. Então, vamos lá. Tua vida são ilusões. O que são ilusões? Tua vida. Esse aqui é o meu sujeito. Na regra básica, o verbo deveria concordar com o meu sujeito. Mas no verbo ser, na regra do verbo ser, quando o verbo, ou seja, são coisas, quando o verbo não, desculpa, o nosso predicativo é coisas, quando o nosso predicativo, o verbo concorda quando o nome estiver no plural. Resumindo, quando o sujeito e o predicativo forem coisas, o verbo concorda com o nome que estiver no plural. Simples, certo? No verbo ser, quando o sujeito ou o predicativo forem coisas, o verbo concorda quem está no plural. Então aqui, a tua vida são ilusões. O que são ilusões? Tua vida. A vida, que é o núcleo do sujeito, está ligada ao predicativo ilusões. Quem está no plural? Ilusões ou a vida? A palavra ilusões. Então o meu verbo, ele vai concordar com a palavra ilusão, que é o predicativo do núcleo do sujeito vida. Então no verbo ser, quando o sujeito ou o predicativo for coisas, ilusões é coisa, não é uma pessoa, é uma coisa. O nosso verbo ser, ele vai concordar com a palavra que está no plural, certo? As alegrias são uma raridade. O que são uma raridade? O nosso verbo. O que são uma raridade? As alegrias. Esse aqui é o meu sujeito. As alegrias são uma raridade. A alegria é o quê? É uma coisa. Não é uma pessoa, é uma coisa. Então, raridade é o meu predicativo. De quê? Da minha alegria. Mas entre o predicativo e o meu sujeito, quem está no plural? As alegrias. Então, o verbo está concordando com o sujeito que está no plural. Então, gente, a regra do verbo ser, quando o sujeito ou o predicativo forem coisas, o verbo concorda com a palavra que está no plural, certo? Vamos lá de novo? No verbo ser, quando o sujeito ou o predicativo forem coisas, não forem pessoas, o verbo concorda com quem está no plural, certo? Agora, quando no verbo ser, ao meu verbo ser, ao no verbo ser, né? Quando
é pessoas. Quando o sujeito forem pessoas, o verbo concorda com a pessoa. Viu a diferença? Ó, os netos são as alegrias. O que são as alegrias? Os netos. É o meu sujeito. Por quê? O neto é pessoa. É uma pessoa. Então, o meu verbo vai concordar com a pessoa. Seus problemas eram um amante. O que eram seus problemas? A amante. Então aqui o meu verbo concordou com a pessoa. Seus problemas era a amante. Quando for pessoa, o verbo, no verbo ser, ele concorda com o nome que se refere à pessoa, certo? Vamos lá, a diferença do verbo ser? No verbo ser, quando o sujeito e o predicativo for coisas, o verbo vai concordar com quem está no plural. Tua vida são ilusões. São concordou com o predicativo que está no plural. Quando, por quê? É coisa. Agora, no verbo ser, quando se refere a pessoas, o verbo concorda com o nome que se refere à pessoa. Os netos são as alegrias. Quem são as alegrias? Os netos. Netos são pessoas. Então, os netos é o núcleo do sujeito, ele concordou com o verbo, porque é pessoa. Seus problemas eram a amante. Quem eram seus problemas? A amante. O sujeito pós-posto, o verbo concordou com a amante, né? Eram muitos problemas por causa de uma amante. Isso aí é fato, viu, gente? Vocês concurseiro de plantão, meninos que tem amante só traz dor de cabeça, às vezes leva o homem até a ruína, hein? Vamos só para descontrair. Vocês entenderam a diferença do verbo ser, gente? É uma exceção que foge à regra da concordância verbal, é o nosso verbo ser, tá? Ele concorda de acordo com a coisas e pessoas, né? Para relembrar, verbo ser. Quando é coisa, o sujeito ou predicativo é coisas, o verbo concorda com o sujeito ou predicativo que estiver no plural. Quando for pessoa, o verbo ser, ele concorda, se refere ao nome, né, à pessoa, certo? Vamos continuar nos exemplos, né, mais um pouquinho para acabar a concordância verbal. Na nossa aula de concordância verbal, vamos lá, os nomes pluralícios, os nomes que sempre vêm no plural, né? Vamos ver como que a gente faz para conjugar aquele verbo, os nomes que vêm sempre no plural. Às vezes há uma diferença mínima, gente, que faz aquela grande diferença na hora do nosso resultado. Vamos lá. Férias faz bem. O nome férias são nomes que vêm sempre ela sempre virá no plural. Igual óculos, né? Muitos outros que vêm sempre no plural. Férias faz bem. Então, o nosso verbo fazer, ele vai ficar no singular. Férias faz bem. Mas se o nome férias, que vem sempre no plural, vir antecipado de artigo, as férias fazem bem. Essa é a grande diferença. Quando o nome, né? Quando o nome que vem sempre no plural, não tiver anteposto de artigo, viu, concurseiros de plantão? Prestem atenção nessa dica. Se não tem predominante artigo, o verbo ficará no singular. Agora, se aquela palavra que sempre vem no plural estiver precedido com esse determinante, o artigo, o verbo vai para o plural. As férias fazem bem. O que fazem bem? As férias. Ficou bem claro? Todo nome, gente, que já é escrito no plural, não tem como colocar no singular.
Se vier precedido com artigo, o verbo fica no plural. Se vier precedido, se não tiver artigo, o verbo fica no singular, certo? Essa expressão, haja vista. Gente, independente se a frase estiver no plural, se estiver no singular, ela é invariável. O que simboliza invariável? Ela não muda. Ela não muda de jeito nenhum. Haja vista os problemas ou haja vista o problema. É erradíssimo escrever, desculpa, hajas vistas ou haja vistas. Não existe, gente. Isso aqui é errado. Independente da frase que houver, seja no plural ou seja no singular, a expressão haja vista, ela é invariável. Ela é invariável. Ela não muda de jeito nenhum, gente. A expressão haja vista. Essa foi a nossa aula de concordância verbal, concurseiros de plantão. Espero que vocês tenham entendido. Espero que vocês passem na prova de vocês. Vão lá no meu canal, se inscrevam, dê um joinha lá pra mim. Ficam com Deus. Até a próxima aula. Vai lá. Tem vários outros assuntos. Todos os vídeos pequenininhos para você entender melhor. Na próxima aula, concordância nominal. Fiquem com Deus.